Finalmente, chegou a hora da mais suntuosa das revelações. Elaborada exclusivamente para os cristãos em escala mundial. Terminantemente, o preâmbulo da mais gigantesca das obras desejadas pelos contemporâneos, em especial os cristãos, agora ao alcance de todos, com uma linguagem totalmente decodificada. Assim, iniciemos seguidamente com a primeira das 7 teses já notavelmente elaboradas em nossa língua nativa. A pergunta que comumente os contemporâneos e até os próprios cristãos racionalistas fazem é: Jesus foi gerado simplesmente pela atuação do Espírito Santo? A evidente resposta a este questionamento ativo na mente dos homens sensíveis e de bem durante um longo período de 2000 anos de história cristã, hoje, finalmente através desta estupenda obra, será elucidada em detalhes a você. Deste modo, os fiéis, já bem informados de que as igrejas cristãs com veemência afirmam em suas tradicionais pregações que Jesus foi gerado apenas pela presença do Espírito Santo. Isto significa muito seriamente declarar em público que Jesus foi concebido por um ser impessoal de modo sobrenatural. De acordo com os dizeres evidenciados restritamente nos capítulos e versículos do livro São Lucas, da própria Bíblia cristã, atualmente estudada e acreditada por um número aproximado de 2 bilhões de cristãos existentes em todo o planeta, foi finalmente comprovado que esta afirmação entusiasmática de que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo não é verdadeira e extremamente nociva, tratando-se de um efetivo desenvolvimento do cristianismo, especialmente neste início de século e milênio, uma época em que as pessoas de consciência mais elevadas e sensíveis buscam por respostas coerentes e mais produtivas para a sua vida diária. Portanto, para compreendermos melhor o conceito prejudicial de que Jesus foi simplesmente gerado pelo Espírito Santo, voltemos à época de Jesus, fazendo uma breve e fundamental observação. Devido a esta espantosa reputação também da época, Jesus foi taxado de bastardo. Lemos no livro São João, capítulo 8, versículo 41, quando os judeus disseram estas palavras: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus. E no mesmo livro, capítulo 1, versículos 45 e 46, diz que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esta foi a primeira impressão de Natanael em relação a Jesus. Ainda nos livros de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, e São Marcos, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs, ambos nascidos de José e Maria, e que os mesmos não tinham uma firme decência com a pessoa de Jesus. A confirmação dos nomes dos irmãos de Jesus poderá ser feita no versículo 55 do capítulo 13 do livro São Mateus. Por consequência, nem mesmo os membros de sua própria família acreditaram na nobre e determinante missão que se encontrava na pessoa de Jesus. Ainda a ponto de saírem de sua casa para o prender, dizendo que ele estava louco. Confirmemos no livro São Marcos, capítulo 3, versículo 21. Façamos agora uma breve conclusão. Os judeus foram preparados durante um período de 2000 anos para entender e aceitar Jesus
como Messias, o Salvador e Rei dos judeus, o enviado de Deus à humanidade. Todavia, hoje, após 2000 anos à sua crucificação, os judeus ainda em sua maioria continuam não acreditando que Jesus foi o Messias, e sim um profeta inferior a Maomé. Esta é ainda a percepção de um povo que foi rigorosamente preparado para aceitar e assessorar Jesus há 2000 anos, uma época providencialmente preparada. Portanto, na época de Jesus, devido a esta opinião codificada de que ele foi gerado de maneira antinatural, simplesmente pela atuação do Espírito Santo, foi taxado de bastardo e de louco, até pelos membros de sua própria família. E atualmente, devido à predominância inflexível desta mesma noção fortemente alimentada pelas pregações e até então isento de uma explicação decodificada, o catolicismo continua sendo a religião que mais perde fiéis e, em contraparte, o islamismo de Maomé, a religião que mais ganha fiéis e cresce no mundo, superando o cristianismo atual, que possui um fundamento de 2000 anos de história centrada na ideologia de Cristo, o enviado de Deus a toda a população mundial. Por conseguinte, devido a este quadro confuso e nocivo consequente das pregações codificadas, não há um efetivo progresso no cristianismo atual, sendo até substituído por outras crenças e denominações periféricas. Por esta razão, os cristãos da atualidade e contemporâneos merecem e já possuem o mérito de apreciarem também a prodigiosa obra Fim dos Tempos, volume 2, que se encontra ainda mais completa para conferir com seus próprios olhos a autenticidade das verdades bíblicas finalmente decodificadas e abertas ao público em âmbito mundial. De tal sorte, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo literal, e sim pelo Espírito Santo simbólico, com a presença também ativa do Espírito Santo literal no momento da concepção. Acompanhemos a seguir as passagens bíblicas onde evidenciam esta extraordinária veracidade decisivamente descriptografadas.